Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais uma dica em Direito Processual Civil para a primeira fase da OAB. Rumo ao quê? Rumo ao sucesso aqui com a nossa equipe do projeto de exame de ordem do Gran Cursos online, ok? Vamos à nossa dica de hoje? Vamos nós, vamos ver sobre o que a gente vai falar hoje. Olha só, primeiro eu vou falar para vocês um artigo que eu acho muito interessante e que eu aposto nele também na primeira fase da OAB, que é sobre a responsabilidade do juiz. Depois eu trago uma outra dica ainda dentro desses assuntos. Vamos lá. Lá no artigo 143 do Código de Processo Civil diz assim: o juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos. Olha, essa responsabilidade do juiz, ela é pessoal, é do juiz. No entanto, por que ele diz civil e regressivamente? Vamos lá. Apesar de ser uma responsabilidade pessoal do juiz, quem tiver que ingressar com uma ação não vai ser contra o juiz, vai ser contra o Estado, tá? E o Estado ou a União, depende do juízo, se é estadual ou federal, e o Estado ou a União é que entra regressivamente contra o juiz, perdendo. No caso, se ele tiver que indenizar a parte, o Estado ou a União tiver que indenizar a parte, depois ele entra com uma ação regressiva contra o juiz. Você não pode ajuizar uma ação direta contra o juiz, ok? Contra o magistrado, beleza? Então vamos continuar aqui. O juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos. Essa responsabilidade é pessoal do juiz, porque o juiz se enquadra na espécie de agente público. E assim, em tais casos, a ação deverá ser proposta contra o Estado ou contra a União. E estes depois é que regredirão contra o magistrado. Portanto, o juiz responderá regressivamente, ok? Vamos à nossa próxima dica, ainda dentro aqui. Eu trouxe duas dicas em uma hoje para vocês. Vamos nós. Vamos falar de citação e de intimação. Primeiro eu vou trazer o quê? O conceito geral de citação e de intimação. E depois a gente vai direto na dica, direto onde eu aposto que possa a banca querer fazer uma brincadeirinha com vocês, mas ela só vai brincar, porque no fundo, quem vai terminar brincando com a banca são vocês, porque vocês vão acertar, beleza? Vamos nós. Bom, lá no artigo 238 do Código de Processo Civil, diz o seguinte: citação é o ato pelo qual são convocados são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. O artigo 239 vem e diz: para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado. Mas aqui a gente está falando, ó, validade do processo. Cuidado, a gente está falando de validade do processo e não para o processo existir. Que para o processo existir, basta o quê? Distribuir a petição inicial, protocolar a petição inicial. Protocolizou, já existe o processo. Agora, para a validade do processo, é o que diz aqui o 239, necessário o quê? Indispensável que a citação seja válida, ok? Continuando, então. Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de quê? Salvo, né? Exceto quando houver um indeferimento da petição inicial ou a improcedência liminar do pedido. Portanto, citação é um ato de comunicação processual, cuja finalidade é integrar os demandados, ou o demandado ou o terceiro interessado, à relação processual. Portanto, cuida-se de ato complexo, cujo aperfeiçoamento exige expedição de carta, mandado ou edital de citação, somada à efetiva informação do demandado, cientificado. Ele tem que ser o quê? Uma citação válida. Então, a citação é um pressuposto de validade do processo e não de existência do processo, pois este se inicia com o protocolo da petição inicial.
Aqui já vai uma primeira dica, tá? É um pressuposto a citação de validade e não de existência do processo. Beleza? Continuando. Lá no artigo 269 fala da intimação. Então, intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Portanto, citação dá-se para que o réu tenha ciência do primeiro ato do processo, qual seja a petição inicial, venha a integrar a relação jurídica processual e, querendo, apresente a sua contestação, que é o contraditório. Já a intimação é a comunicação de todos os demais atos e termos processuais do processo, dirigidas a qualquer um dos sujeitos processuais. Vamos lá. O réu foi citado. E vão ter diversos outros atos durante procedimentos processuais no decorrer desse processo. Todos os atos que vêm depois da citação, em que as partes tenham que tomar conhecimento, tanto o autor como o réu ou um terceiro, são o quê? Eles serão intimados. Tudo bem? Vamos à nossa dica, então. Assim, após apresentar os conceitos de citação e intimação, qual é a nossa dica de hoje? Está lá no parágrafo 1º. É facultado, ou seja, é uma opção aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte. Olha que novidade! Por meio de correio, AR, juntando aos autos, a seguir, cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. Então, o advogado pode, por conta própria, promover a intimação do advogado da outra parte. Isso não é obrigatório, é uma faculdade. Portanto, é uma opção do advogado querer ou não promover a intimação da outra parte. Professora, por que ele pode querer promover a intimação do advogado da outra parte? Porque às vezes demora tanto, porque a justiça tem tantos processos, está tão abarroada de processos, né, atolada de processos, que o advogado pode, ele já tem a decisão, já sabe a decisão, tá? Já foi até publicada. Ele pode pegar ele mesmo e fazer a intimação da outra parte, que vai ser mais célere. Vamos lá, continuando a nossa dica. Se esta intimação realizar-se antes mesmo da oficial, qual é a oficial, gente? É a do cartório, né? É do cartório judicial. O prazo começará a fluir da realizada pelo advogado, quando dá juntada aos autos o aviso de recebimento. Que prazo? Bom, se houve uma decisão, tem um prazo para cumprir essa decisão, seja para a parte A, para a parte B. Certo? Pode ser de 5 dias, pode ser de 15, vai depender do ato processual que tenha que ser tomado por uma das partes. Está dizendo que se o advogado conseguir fazer a intimação do advogado da outra parte antes mesmo do juízo, a que vai valer é do advogado, tá? Aquela feita pelo advogado, é isso que está dizendo aqui. Vamos nós. Ele tem que juntar aos autos cópia do ofício, né, que ele está intimando, o ofício, ele intimando o advogado da outra parte, e do aviso de recebimento, de quê? De que o advogado da outra parte recebeu essa intimação. E parágrafo 2º, o ofício de intimação deverá ser instruído também com cópia do despacho da decisão ou da sentença da qual ele está intimando a parte. Gente, viram que dica importante? Tá? Acho que muitos de vocês, não sei se já chegaram a ler, já sabiam disso, que o advogado agora, com o novo Código de Processo Civil, pode intimar o advogado da outra parte. Interessante, né? Essa é a nossa dica de hoje. Que vocês fiquem com Deus, bons estudos, e eu estou sempre à disposição e às ordens para o que vocês precisarem de dúvidas tirar comigo, tá? Um beijo, bons estudos. Tchau.